E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao canal. E hoje chegou então o dia de eu falar do Mi Mix, que é esse smartphone da Xiaomi que realmente é diferenciado, cara. Eu não vou fazer um unboxing dele, porque eu já fiz ele no Android for All, mas eu precisava mostrar o capricho, o zelo que eles tiveram desde a embalagem. Então olha só como que a caixa é bonita, é uma caixa sóbria, né? Você tira ele por aqui e olha só, ele é imantado. Então eu puxo aqui, ele tem toda uma repartição aqui, ó, onde eu trago aqui. Olha só que bonito, né? Vem com capinha já, vem com o carregador dentro aqui dessa outra embalagem. Então muito legal, cara. Vem também aqui com o pino ejetor, manual. Não vem o fone de ouvido, tá? A exemplo aí de vários smartphones que a gente importa justamente para reduzir o custo. Eu acho que no smartphone premium como esse poderia sim vir o fone de ouvido, mas não veio. Paciência. Bom, vamos mostrar aqui o Mi Mix, que é esse lindo aparelho, cara. É muito bonito, realmente. Olha essa tela, cara. É um celular grande, cara? Ele é, mas eu vou pegar aqui, olha só. Eu tô aqui, fácil aqui na minha mão, o Zenfone 3 Zoom, que tem 5.5 polegadas. Aqui nós temos 6.4 polegadas de tela. E olha só o tamanho deles, como que se assemelha bem, mesmo ele tendo 6.4 polegadas de tela. E é justamente isso que eu quero falar, que são os diferenciais que eu senti nesse aparelho. Vou falar quais foram as minhas impressões utilizando ele há mais ou menos um pouco mais de uma semana. E realmente é um aparelho que me agradou em vários aspectos, porém nem todos. Mas vamos começar pela parte positiva desse aparelho, que é a tela e os diferenciais. Como eu disse, são 6.4 polegadas de tela. Olha só o tamanho dessa tela, cara. Ele chega até a parte superior do aparelho, ou seja, você quase praticamente não tem bordas na parte de cima. E é uma tela com 2K de resolução, tá? É uma tela com muita qualidade. É importante citar que, embora você não tenha o alto-falante aqui na parte superior, porque o som sai através de vibração, você tem para uma experiência multimídia a saída de som na parte de baixo, tá? Então, para exemplificar para você, eu vou colocar um áudio aqui do Telegram saindo pela caixa de som da parte de baixo. E aí, pessoal, já deixou o like nesse vídeo e por que não se inscrever também? E se você já é inscrito, habilita o sininho aí, porque aí sim você vai ser avisado. Olha só, agora eu coloquei a minha mão em cima da parte superior e o som começou a sair pela vibração do aparelho. Eu estava bastante curioso para saber como que era esse som, se era um som de qualidade, e realmente é um som de qualidade, é um som que sai numa altura satisfatória para você fazer uma ligação. O que eu senti nele, na questão do alto-falante, é que o som ele não sai totalmente direcionado para o seu ouvido, né? Quando você coloca aqui, o som ele se espalha um pouquinho mais para os lados, um pouquinho para trás. Não que a pessoa que está do outro lado vai escutar, mas ele não é tão direcionado quanto um alto-falante convencional, tá? Outro diferencial desse aparelho é o design dele, que é totalmente em cerâmica. Temos aqui um material diferenciado, não é vidro, não é metal, é cerâmica, tá? Todo ele é em cerâmica, ele é bem reflexivo, aliás, olha só como que ele reflete bem. Junta bastante digital aqui, Vertão, junta, cara, gruda bastante digital. Eu costumo usar ele com a capinha, tá? E até os botões, olha só, os detalhes dos botões aqui, deixa eu ver se você vai conseguir ver. Os detalhes dos botões também são em cerâmica. Então aqui eu tenho o botão de power, botão de volume menos mais. E atrás nós temos aqui o sensor digitais. E repara só esse brilho, cara. Esse brilho aqui é ouro, tá? Sim, é ouro 18 quilates, cara. Olha o luxo desse aparelho. E por isso que eu falei, por que não poderia vir um fone de ouvido, um aparelho que traz até ouro aqui na parte da digital, na parte da câmera, não é mesmo? Então é um pequeno detalhe. E ele tem um outro diferencial, tirando a tela, tirando a questão de ser em cerâmica e do alto-falante ser por vibração. A questão do armazenamento interno. Esse aparelho aqui, ele traz 256 GB de memória interna, cara. É memória interna pra caramba. Tem a outra versão, que é com 128 GB de memória interna. Mas, cara, 256 é memória da com pau, cara. É bastante coisa. Calma lá que nem tudo são flores, mas eu já chego lá. Vamos falar um pouquinho da parte interna, o que tem dentro desse aparelho, cara. Ele vem com o Snapdragon 821, que é um dos últimos processadores da Qualcomm na linha top. Só não é o 835, porque quando ele foi lançado não tinha o Snapdragon 835, mas convenhamos que o Snapdragon 821 é um Snapdragon parrudo que você encontra no Galaxy S7, no LG G6. Então, em relação ao processador, sim, você está bem servido com esse smartphone. E ele vem com uma GPU gráfica que é a Adreno 530,
Com um smartphone desse é até desnecessário falar que você vai sim ter uma ótima fluidez, um ótimo desempenho, porque realmente você vai estar com um aparelho muito bom nas suas mãos. Ele tem duas versões, a versão de 6 GB de memória RAM com 256 GB de memória interna, que está saindo na faixa aí, pelo menos quando eu vi o preço, vou colocar o link na descrição, está saindo na faixa de R$ 1.750. A versão mais simples, digamos assim, que é com 4 GB de memória RAM e 128 GB de memória interna, está na faixa de uns R$ 1.600. Então nem compensa você pegar, por exemplo, a versão mais simples, porque a diferença é pequena e estamos falando aí do dobro de memória, né, de 128 para 256. E o detalhe em ouro aqui, que é apenas um detalhe estético, mas também tem uma questão do valor agregado, você só encontra ele na versão mais parruda de 6 GB de memória RAM. Aí você vai me perguntar se ele vai funcionar no Brasil. Vai funcionar no Brasil. Repara que já está com o 4G aqui, em relação a isso você não terá problemas. Em relação à conectividade, ele tem de 2.5 e 5 GHz. Isso significa que se você tiver um Wi-Fi mais rápido na sua casa, de 5G, ele vai localizar e você vai conseguir se conectar nesse Wi-Fi mais rápido. Em relação à bateria, eu estava um pouco com dúvida, porque, cara, são 6.4 polegadas de tela. Eu falei, cara, essa bateria não vai durar. Mas nós estamos falando aí de um processador da Qualcomm. E a Qualcomm, ela faz processadores que sabem gerenciar realmente bem a bateria. Eu consegui 9 horas de tela utilizando ele ali com 4G, Wi-Fi, alternando 50% Wi-Fi, 50% rede 4G. E eu consegui 9 horas de tela com o brilho a 50%. A gente está falando aqui de um celular que tem um hardware top, uma tela de 6.4 polegadas 2K. Então sim, eu classifico esse tempo que eu tive de bateria com uma bateria muito boa sim. Câmera do Mi Mix. Com esse hardware, com um celular que, como você viu desde a caixa, tem todo um capricho, um zelo. E o pessoal colocou uma câmera que decepcionou. É a palavra que eu posso falar, tá? É uma câmera que decepcionou bastante. Eu tenho outros celulares da Xiaomi, inclusive, como o Redmi Note 4, e que é bem inferior em hardware e valores também. E tem a câmera melhor que o Mi Mix, cara. Eu vou colocar aí na edição um teste que eu fiz lado a lado com o Moto Z2 Play. E você vê que eu fiz o teste de dia, então estava bastante ensolarado, mas você já vê que a estabilização treme bastante, trepida bastante. E as fotos do Redmi Note 4, por incrível que pareça, se saíram melhores que do Mi Mix, cara. Isso que eu não entendo. Então, meu amigo, em relação à câmera, não espere muita coisa. Um detalhe importante para falar é que pelo fato de ele não ter a parte superior, a câmera frontal para selfies fica aqui embaixo, tá? Ó, bem aqui embaixo. No começo eu tava meio noob, eu ia tirar as selfies, eu colocava assim o dedo para apertar e aí saía metade da minha mão na foto, porque a câmera é aqui embaixo. Mas o software permite que você incline o celular e aí fica muito mais fácil. Aí eu tiro como se fosse um celular comum com a câmera em cima. A câmera realmente é um ponto negativo desse aparelho. Ele tem a questão de não ter um slot para o cartão SD, tá? Claro que nós estamos falando aí, pelo menos nessa versão, de um aparelho com 256 GB de memória interna, cara, que é bastante coisa. Fica ali disponível, tirando o que é reservado para o sistema, fica disponível 244 GB. É muito espaço, mas é um detalhe que não pode passar despercebido. Em relação a esse aparelho, só isso que eu vi de negativo mesmo, a câmera e o slot, o resto dele é tudo bem feito. O tamanho pode incomodar? Pode ser que incomode algumas pessoas, mas olha só, ele é quase do tamanho aqui do Zenfone, cara. Esse aqui já é o Zenfone 3, peguei outro aparelho. Tô comparando só com o Zenfone 3, mas eu vou pegar aqui, olha só, Moto G5 Plus, tá? Olha aqui o tamanho para você ter uma ideia de tamanho. Só que aqui tem 6.4 polegadas de tela. É um perfil de público que gosta também, claro, de um celular maior, com uma tela maior, porque vai sim proporcionar uma experiência multimídia muito boa. A proporção dele, inclusive, que eu não falei, é um pouquinho maior, tá? Do que o formato tradicional 16:9. Ele tem um formato 17:9. Então, dependendo do que você vai assistir, fica uma pequena borda preta aqui na parte de baixo, mas você consegue ajustar em várias aplicações. É um ótimo smartphone, pessoal, eu adorei ele de fato, mas pecou na câmera e por isso eu não consigo deixar ele como celular principal. Eu, como produtor de conteúdo, gero bastante vídeos, vou para eventos, faço cobertura, preciso de um celular que tenha uma boa filmadora e isso ele não tem. Mas tirando isso, para quem gosta de experiência multimídia, para quem gosta de um celular que preza pelo design, sair um pouquinho da modinha, ter um celular diferente, que chama atenção, que não liga para a câmera, esse celular aqui é uma ótima opção, cara. Eu vou colocar o link dele na descrição. Se você optar em comprar pelo link, você não paga nada mais por isso, só que você em muito ajuda o canal, tá? Bertão, quanto que eu vou pagar então de taxa nesse aparelho? Por volta de R$200, tá? Claro que tem uma amostragem, nem todos são tarifados, mas conte com essa tarifa porque, cara, praticamente 99%
está sendo taxado. Então um aparelho que está saindo a R$ 1.700, coloca ali pelo menos mais R$ 200 de tarifação, então você vai pagar menos de R$ 2.000 num aparelho desse. Como eu falei, compensa mais você comprar a versão mais parruda, porque 150, 100 reais de diferença, pelo dobro de capacidade, vale muito mais, tá? Quanto tempo demora para chegar, Bertão? Varia, tá? Mas a média é de 20 a 40 dias. Comprar lá fora, importar, não pode ser uma compra de urgência, porque ele até chega rápido aqui. O problema é quando para em Curitiba e aí vai da boa vontade dos nossos funcionários públicos de fazer lá a verificação e mandar até a sua casa, tá? Se você for tarifado, vai chegar um papelzinho na sua casa que você tem que comparecer na sua agência do correio, pagar aquela taxa que vai até R$ 200 em média, e aí você pega, retira o produto propriamente no correio, tá? Mediante a esse pagamento. Beleza? Eu espero que eu tenha te ajudado, tirado algumas dúvidas. Não deixe de comentar aqui embaixo, caso ainda ficou alguma dúvida sobre esse aparelho. E também comente aí embaixo o que você gostaria que eu falasse nos próximos vídeos. E dá um pulo depois lá no Android for All, no meu segundo canal. Eu desejo tudo de bom pra você, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!